Se eu tiver autocontrole, se eu tiver autodomínio, é um passo para encontrar paz interior. É um passo para me libertar da ansiedade e encontrar paz interior. Verdade. Você acertou. Como? Como o autocontrole ajuda? Primeiro eu vou explicar isso. Como o autocontrole ajuda no lado emocional? A nossa mente vive em um estado. Qual é o estado predominante da nossa mente? Especialmente de pessoas que estão inquietas, de pessoas que estão com medo, de pessoas que estão inseguras, de pessoas que estão com excesso de preocupações, com a autoimagem fragilizada, né? Elas não gostam mais delas mesmas, elas estão fragilizadas, elas estão decepcionadas com elas mesmas, né? Ou então que eventualmente estejam com a vida muito agitada. Todo esse grupo de pessoas que pode ser que vocês se enquadrem aí neles que eu estou falando, a mente trabalha num estado. E esse estado é o estado de perigo. Eu vou explicar para você. O estado de perigo nada mais é que o estado de ação, o modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência é o tempo inteiro pensando como resolver, como antecipar os problemas ou como escapar do sofrimento, da dor, como vou manter minha família, como vou recuperar minha saúde, como. Eu tenho que agir. O estado atual não é bom. É como se fosse assim, ó, se eu ficar parado, o lobo mau vai me pegar. Eu tenho que me mexer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Só que o dia inteiro, a noite inteira, que muitos perdem o sono, né? Passam madrugada inteira pensando nisso, inconscientemente, não é consciente, esse estado não é consciente, não é decisão sua, é um estado como somente funciona. É o jeito que se funciona internamente. É bom que a gente saiba que existe esse estado e é bom que a gente saiba como sair desse estado. É importante que você entenda que sua mente trabalha nesse estado de ação. Por que ele é ruim, esse estado de ação? Porque ele gera cortisol. Ele gera química no seu cérebro, ele dispara o sistema nervoso central, ele vai irritando o seu sistema nervoso central. É como se ele fosse decapando os fios da sua cabeça. Um por um. Essa química, se você não cuida, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela vai causar danos sensíveis, né? Danos reais à sua saúde. Pensamento acelerado, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, de outros males aí que a gente conhece. Tá bom? Então, essa química, ela afeta a sua saúde, ela afeta o seu bem-estar, porque você fica mal, você já está preocupado com o futuro, preocupado com o que vai acontecer. Aí agora você está nesse estado de ansiedade que vai começar a te gerar aperto no peito, falta de ar, sensação de morte, né? Aquela aflição, as crises terríveis, ou então aquela tristeza profunda de ficar chorando o dia inteiro. Agora você tem dois problemas: aquele que você tinha, mais o medo da crise, mais o medo de essa angústia por não saber o que fazer, por estar nesse buraco, nessa caverna, acaba roubando também o seu bem-estar. Então, primeiro, danifica a saúde, danifica o bem-estar, acaba com os seus relacionamentos. Como eu falei, o relacionamento consigo mesmo já fica deteriorado, o relacionamento com o outro, o relacionamento com Deus. Cabeça quente esfria o coração. Vou repetir. Cabeça quente esfria o coração. Então, se você quer se libertar da ansiedade e ter paz interior, você tem que sair, tem que aprender a sair desse estado de perigo. É isso que o autocontrole te ajuda. O autocontrole, ele te ajuda a sair do estado de sobrevivência e ir para um estado de paz. E quem faz essa transição de um estado para o outro não é a resolução dos problemas. Não é, e agora resolveu tudo. Não é porque você vai arrumar outros problemas. O que muda o estado é o autocontrole. É você saber que está seguro. E como nós, cristãos, sabemos que estamos seguros?
Porque essa foi a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu cuido de vocês, o Pai cuida de vocês, cuida das andorinhas, não vão cuidar de vocês. Então nós não temos por que ter aflição. Só que mentalmente falando, a nossa mente está focada, está direcionada para o perigo. Nós temos que ter autocontrole para entender como ela funciona e tirar ela desse estado. Quando você tira a sua mente desse estado, adquirindo autocontrole, quando você tira a sua mente desse estado e coloca ela no estado de segurança, você cria um espaço entre os seus medos, o que você percebe do mundo e como aquilo dispara o seu sistema nervoso central. Você está entendendo? E você não deixa mais que dispare. Peraí. Eu estou seguro, não tem nada ameaçando a minha vida. Nosso Senhor está aqui comigo agora. E Ele está cuidando de mim. Você entendeu? Então, quando você consegue mudar essa narrativa interior de medo, de preocupação, de aflição, de inquietação, e consegue transformar num estado de paz, de calma, de tranquilidade, de serenidade, de mansidão, de paciência, de silêncio, você mexe no jeito que você funciona internamente. E aí você ajuda no seu processo terapêutico. Aí você colabora com a sua cura. Porque, como eu expliquei para você, dificilmente você vai encontrar paz, dificilmente você vai encontrar liberdade se você não encontrar esse estado de segurança que o autocontrole te dá, que o autocontrole nos traz. Tá bom? Então você consegue reverter a química. Você consegue reverter a química e preservar que ela seja disparado, tá? Disparado no seu cérebro, beleza? Agora, o que diz a palavra de Deus sobre isso? O que diz a palavra de Deus? Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Olha, vou mostrar para você. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse equilíbrio que está aqui, né, em Timóteo, é o que nós estamos falando. É exatamente o que nós estamos falando agora. Isso é um trecho da Bíblia que eu separei para trazer para vocês, da segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz o catecismo. A alternativa é clara. Ou o homem comanda suas paixões, né, os seus impulsos internos, e alcança a paz, ou se deixa dominar por elas e se torna infeliz. Dominar-se por quem? Pelas emoções, pelas paixões, pelo estado de perigo, especialmente. Aqui eu estou falando para vocês. Né? Não só na indução do pecado, como diz o catecismo, mas também no estado de perigo que a sua mente produz por conta da natureza caída que nós temos, danificada, né? Deteriorada pelo pecado original. Tá bom? Ótimo. Agora, como que eu faço para adquirir autocontrole? Essa é a pergunta. Muito bem. Então vamos lá. Não há como controlar algo que você não conheça. Não há como controlar algo que você não conheça. Toda a ciência, todos os estudiosos, antes de fazerem algum tipo de controle sobre qualquer ferramenta, qualquer máquina, qualquer previsão, primeiro tem que entender como funciona. Eu preciso conhecer para dominar. Eu preciso conhecer a mim mesmo para dominar a mim mesmo. Faz sentido isso para você ou não? Então, a primeira questão que você precisa colocar na sua mente, vamos de novo. Para eu me libertar da ansiedade e ter paz interior, eu preciso de autocontrole. Para ter autocontrole, uma coisa que o Matheus está explicando é que eu preciso ter autoconhecimento. Você se dedica ao autoconhecimento? Você sabe da importância desse assunto? Ou é uma coisa muito longe assim na sua vida? Né? Ou você está esperando abrir lá uma série da Netflix que diga assim, agora você vai aprender a praticar o autoconhecimento. Não é assim, você tem que buscar. A gente tem que buscar. Você tem as suas particularidades que você vai ter que distinguir, você vai ter que entender, mas nós temos que entender sobre a criatura de Deus, né? A criatura humana que Deus colocou na Terra. Se você entender melhor sobre a antropologia, né, sobre como o ser humano é pensado, como o ser humano funciona, quais são as questões que estão no coração do homem, e não é difícil fazer isso. Mas, Matheus, você está inventando isso da sua cabeça? O negócio de autoconhecimento é importante mesmo?
Pô, eu sou católico, eu não ouço muitos padres falando sobre autoconhecimento. Eu não ouço muitas homilias falando sobre autoconhecimento. Por que será? Essa é uma excelente pergunta para fazer para eles, né? Eu sempre pergunto para os meus párocos aqui. Quando eles não falam muito, eu sempre vou lá e perturbo eles. Falo, tem que falar desse assunto, porque esse assunto é importante. Olha aqui, ó. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Santo Agostinho de Hipona. Olha aqui. Santa Catarina de Sena. O caminho para atingir o autoconhecimento verdadeiro e a experiência de Deus é este: nunca abandonar o autoconhecimento. Santa Catarina de Sena. O caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência de Deus é este: nunca abandonar o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Mais um, vamos mais um? Santa Teresa d'Ávila. Ó, Santa Teresa d'Ávila. O autoconhecimento é tão importante que, por mais próximo que você esteja do céu, eu gostaria que não descuidasse do cultivo da sua percepção de si mesmo. Então, olha só, acabei de falar para você que o autoconhecimento é um pilar para você ter autocontrole. E te expliquei por que é importante. Sem conhecer, não é possível dominar. E te mostrei os santos que falaram sobre esse assunto.